é um vídeo muito importante. Você se identifica enquanto uma pessoa ansiosa? Sim, a ansiedade é algo que todos nós seres humanos experienciamos, mas algumas pessoas se consideram mais ansiosas do que outras. Você se considera uma pessoa que tem problemas com ansiedade? Então bora lá comigo que eu preparei um guia completíssimo com tudo que a gente precisa saber a respeito da ansiedade. Então, vem comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Laísa, eu sou psicóloga. Aqui nesse canal a gente aprende a lidar com o sofrimento de uma forma mais saudável, utilizando ele inclusive como uma estratégia para construir uma vida que vale mais a pena ser vivida. Então, vem comigo. Como é um guia completo, nós vamos estruturar então esse encontro de hoje em a gente entender exatamente o que é a ansiedade, qual o conceito de ansiedade, como ela se manifesta no nosso dia a dia, o que fazer quando ela surge e, por último, o ouro, que eu espero que você fique até o final, que é estratégias de como lidar com a ansiedade, certo? Então vamos lá. Então, o que definitivamente a gente pode chamar de ansiedade? Inicialmente, a ansiedade ela vai ser um anúncio de que algo aversivo vai acontecer ali na frente. Então, a ansiedade é como se fosse um alarme do nosso corpo em que toca quando o nosso corpo precisa se proteger de alguma coisa ruim que vai acontecer aqui no futuro próximo, né? Que é o alarme corporal, ela se manifesta através de uma reação física que nós temos, que é uma reação física desproporcional. Ou seja, é uma reação física que não tem uma justificativa naquele momento para eu estar com o coração acelerado, com suor, né? Então, no momento, não existe um risco ali naquele momento, mas eu estou avaliando um risco ali na frente e meu corpo já está se preparando, por isso que é desproporcional, porque ainda não está acontecendo, ele está se preparando para um risco iminente ali na frente. A ansiedade, ela é uma derivação de uma emoção mais primitiva, que é o medo, né? Então, o medo é uma emoção, uma reação primitiva nossa, não só nossa, mas também dos animaizinhos, né? E ela tem três respostas bem biológicas e primitivas mesmo, que nós temos não só nós, mas os animais também. Luta, fuga ou paralisação, né? E como que isso acontece em relação à ansiedade? Né? Isso, nós temos predisposições genéticas, então nós temos algumas pessoas que vão ter uma predisposição genética maior a serem pessoas que partem para a luta, então são mais agressivas quando estão ansiosas, ficam com uma irritabilidade maior. Nós temos pessoas que já vão ser mais da prática da fuga, então já vão ter uma tendência maior de fugir de situações aversivas, assim como nós vamos ter também uma tendência genética à paralisação, então são aquelas pessoas que a ansiedade vem, ela já começa a paralisar, começa a não se engajar em quase todas as atividades, não só o que gera aversão. Inicialmente, então, os estados de ansiedade, eles são relativamente importantes, tá? Porque a gente precisa, sim, ter uma certa antecipação de riscos para se proteger. O objetivo deste vídeo não é te ensinar a aniquilar a ansiedade e acabar com a ansiedade, porque medo e ansiedade, em um certo nível, eles são importantes, porque eles avaliam alguns riscos que a gente precisa avaliar, né, e que a gente precisa, sim, se proteger. Mas quando se torna um problema? Se torna um problema porque a ansiedade, ela não só prevê riscos que estão aqui e que realmente podem acontecer, como também ela acaba prevendo riscos que não necessariamente são riscos reais. Né? Então, são riscos que não estão aqui neste momento e que às vezes não tem realmente nenhuma evidência que está trazendo que isso realmente vai acontecer. Como eu disse, é um alarme. Então, esse alarme ele pode ser acionado sim por alguma coisa que está acontecendo aqui no agora no meu ambiente, mas ele também pode ser evocado, esse alarme também pode tocar através de algum pensamento distorcido, através de alguma memória que veio na minha cabeça. O que acontece no nosso cérebro quando a gente entra num estado de ansiedade? Nós temos algumas partes do cérebro que são acionadas nessa questão da ansiedade. Uma das partes envolvidas é a amígdala. Uma partezinha que existe no nosso cérebro, que ela é a parte responsável por desencadear essa reação de medo. Então é essa parte que traz essas reações físicas, é ela que passa essa mensagem para o corpo se proteger. Então, quando a gente está vivendo experiências, a gente está captando imagens com os nossos olhos e essas imagens elas estão sendo transmitidas ali e o cérebro está mandando mensagens para o nosso corpo de como a gente reagir ao ambiente.
Outra parte envolvida na questão da ansiedade é o córtex sensorial. Essa parte do nosso cérebro é a parte que recebe as mensagens dos nossos 5 sentidos, né? Que é a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, né? Então, esses sentidos, eles estão captando o momento. Quando a gente entra numa ansiedade tão grande, é como se a gente desligasse esse córtex sensorial, tá? Então, a gente acaba desligando esses 5 sentidos. É como se a gente saísse do externo e a gente entrasse dentro da nossa mente. Então a gente fica aprisionado dentro da nossa cabeça. Então, como a ansiedade ela se manifesta no nosso dia a dia? Como que ela vai influenciar a nossa rotina? Muitas vezes ela se manifesta no nosso dia a dia através de alguns excessos comportamentais, porque todos nós, a gente desenvolve algum padrão de fuga e esquiva, porque a ansiedade ela é aversiva, a gente tem medo de tudo que é aversivo, então a gente tem algumas estratégias de fuga que vêm nessas compulsões. E hoje nós temos compulsões aí muito disponíveis, né? Seja TV, entretenimento, jogos, comida, redes sociais, substâncias psicoativas, né? Nós temos aí um vasto campo relacionado às compulsões que nos consomem bastante tempo. Outra forma que se manifesta no nosso dia a dia, o ansioso ele tem uma preocupação excessiva social, porque um dos maiores riscos que o ansioso avalia e que nós seres humanos, vamos dizer assim, que é o nosso leão, né, por dia que a gente enfrenta, é o risco de não ser aceito, é o risco de ser rejeitado, é o risco de não ser bom o suficiente. E aí essa coisa de não ser bom o suficiente socialmente faz com que a gente também tenha uma competitividade excessiva, uma comparação excessiva com o outro também. Então, agora que a gente já entendeu o que é a ansiedade e a gente aprendeu a reconhecer ela no nosso dia a dia, e o que a gente faz quando ela surge, né? Qual a postura que a gente tem que ter quando ela surge? Antes de eu falar a postura que a gente deveria ter, eu vou colocar a postura que normalmente a gente tem. Tá? Normalmente a nossa tendência natural, a nossa primeira postura é a autoproteção. Então nós temos uma tendência de nos autoprotegermos e a gente faz isso através dessas formas de fuga e esquiva aí que eu comentei com você. Então a gente vai evitando situações que nos causam medo e ansiedade, a gente vai se anestesiando com outras coisas, e aí a gente vai se protegendo, mas na verdade a gente vai tendo a ilusão que está lidando com a ansiedade, mas a longo prazo a gente está piorando essa ansiedade porque ela vai aumentar, porque ainda existe contexto para ela estar ali. Qual seria uma postura melhor e uma postura mais saudável? Uma postura mais saudável seria a gente trabalhar a aceitação. Porque não aceitar que a ansiedade está ali não vai fazer ela sumir, não vai fazer ela passar. Com aceitação, é possível que eu comece a encontrar valor no sofrimento da ansiedade. Né? Porque quando eu aceito que a ansiedade está ali e que ela tem um motivo para estar ali, e eu basicamente chamo ela para um tete-a-tete, eu chamo ela para conversar comigo, eu consigo resgatar a atenção para o que realmente é importante. Porque como a gente tem muita agonia em relação à ansiedade, a gente foca na ansiedade e nos sintomas da ansiedade, mas a gente acaba desfocando do porquê essa ansiedade está ali. Por exemplo, se eu tenho uma ansiedade elevada para tirar a carteira de motorista, quem aí se identifica? Talvez é porque exista alguma coisa importante tirar a carteira para mim. Né? Então, será que um valor para mim não seria a independência? Porque eu sinto que se eu poder dirigir, eu vou ter uma maior independência? Então, existe um valor envolvido. Quando eu foco somente na ansiedade e no sintoma da ansiedade, eu vou ficar postergando fazer essa carteira, eu vou evitar situações em que eu precise me expor a isso, entende? Então, a aceitação ela é o primeiro passo. De nada adianta eu te passar aqui as estratégias que eu vou passar agora pra frente se a gente não entender esse pressuposto de que a aceitação é a primeira postura. Então vamos para as estratégias para lidar com a ansiedade. A primeira estratégia que eu vou trazer para você é uma técnica que se chama técnica acalme-se. Não sei se você já ouviu falar, mas ela é uma técnica bem disseminada, né? E é onde cada palavra, cada letra, né, da palavra acalme-se, ela vai ser um passo para você lidar com a ansiedade. Então a primeira letra é a letra A, que significa aceitação. A gente acabou de conversar aqui sobre a importância da aceitação ser a primeira postura, né? Então, aceite aquilo que você não pode mudar, a começar pela crise de ansiedade ou pela ansiedade iminente que você tá ali, né? A letra C significa contemplação, então contemple as coisas ao seu redor. Por quê? Porque a gente viu ali que uma das áreas afetadas, né, neuroquimicamente é o córtex sensorial. Então, a gente precisa acionar esse córtex sensorial, a gente precisa absorver os nossos sentidos, o que está acontecendo. Então, porque senão a gente fica preso nos sintomas, ou fica preso na nossa cabeça, né? Então, uma das primeiras coisas que eu sempre falo, quando você está muito ansioso, está numa crise, não feche os olhos, abre. Porque você precisa avisar o seu corpo que você está em segurança.
Então, depois vem a letra A, que é haja com a ansiedade. Por quê? Porque quanto mais paralisado eu ficar e menos eu agir, mais ansiedade vai me gerar. Se você está no meio de uma crise, óbvio, você não vai conseguir agir no sentido de vou voltar a trabalhar e vou, né? Mas talvez o agir que você vai ter vai ser você pegar uma bolinha de silicone e apertar. Isso é uma ação, entende? Então você tem que ter uma ação e para que você direcione a sua atenção para essa ação. O L, que é a letra L, libere o ar dos seus pulmões, porque uma das coisas mais afetadas nas crises são a nossa respiração que fica irregular. E aí a gente não manda oxigênio para o cérebro e não tem como a gente se acalmar e se regular se o cérebro não tem oxigenação. Então vamos fazer uma respiração diafragmática, vamos liberar o ar dos pulmões, vamos respirar fundo, né? Aí vem o M, que ele é como se fosse uma intersecção aqui entre os passos, e eu acho incrível isso, que é mantenha os passos anteriores até você perceber que está se acalmando. Então, esses primeiros passos aqui que eu coloquei, que é a letra A, C, A, L, você vai repetir quantas vezes forem necessárias, até você perceber que você está mais regulado. Quando você estiver mais regulado, você vai para as 3 últimas, né? Então, aí vem o E, que é quando você estiver mais regulado, você vai examinar agora os seus pensamentos. Então, esses últimos passos são como se fosse uma prevenção de recaída, né? Então, o E vai ser examine agora os seus pensamentos. Então, você vai começar a analisar aquilo que foi distorção da tua cabeça, de 0 a 10, o quanto é real esse risco. Depois vem o S, que parece clichê, mas eu amo, que é sorria e contemple como você conseguiu lidar com a tua ansiedade. Por quê? Porque isso gera autoconfiança, né? Isso gera uma confiança de que se você tiver uma crise novamente, você vai saber lidar, você vai saber o que fazer, né? Isso é bem importante. Depois vem o último, que é o E, que é espere pelo melhor ao invés do pior. Então aqui você vai pegar os pensamentos que você examinou antes e você vai começar a substituir os pensamentos, principalmente a riscos que você sabe que talvez não vão chegar a acontecer. Então você fala, poxa, talvez isso nem aconteça, né? E vai ficar tudo bem. Ou se pode realmente acontecer, você fala, tudo bem, vai acontecer, mas eu vou ter um suporte, vou saber como lidar. Então você coloca pensamentos diferentes no lugar daqueles que eram pensamentos distorcidos, porque assim você vai prevenir uma futura crise de ansiedade, porque enquanto existir contexto, ela vai continuar voltando, tá? Aí vem a outra estratégia, que seria a atenção plena, né? A atenção plena, para quem não conhece, também é chamada em inglês de mindfulness, né? É uma técnica aí, uma prática, né? Que foi retirada dos preceitos budistas. Então, os neurocientistas se interessaram como as pessoas que meditavam frequentemente, elas eram pessoas que se regulavam emocionalmente, que conseguiam baixar mais rápido uma irritabilidade e um estresse. Né? Então, eles foram estudar o que a prática meditativa fazia no nível cerebral e encontraram respostas maravilhosas. Então, a prática, quando a gente diz prática porque algo tem que ser treinado, né, várias vezes, ela faz com que a gente mude algumas coisas cerebrais, alguns circuitos cerebrais que fazem com que a gente consiga se acalmar mais rápido. Então, a atenção plena ela vem muito bem-vinda nesse sentido, e ela consiste em trazer o foco para os seus 5 sentidos. Então, ela é uma prática meditativa, mas meditação não necessariamente é apenas sentar lá na posição de meditação e fechar os olhos, tá? Você pode meditar comendo um prato de comida, por exemplo. Então, você vai acionar os seus 5 sentidos ali na prática da refeição. Você vai ver as cores que estão no prato, você vai sentir o cheiro, você vai sentir o gosto, você vai sentir a textura, você vai ouvir o barulho do garfo passando no prato, entende? Então, isso é a prática de atenção plena. E ela pode ser feita em caminhada, em banho, em escovar os dentes, até no trabalho, no ônibus, no metrô, enfim. E a gente também tem uma ilusão que meditar é não pensar em nada. Então, eu gostaria de fazer uma analogia aqui, como se tua mente fosse uma rodovia e os teus pensamentos fossem os caminhões e os carros. Quando a gente não pratica atenção plena ou está desconcentrado, a gente é atropelado pelos nossos pensamentos. Né? Ou a gente fica tentando perseguir um pensamento, perseguindo ali um carro, né? Obsessivo com um pensamento, né? Consumindo o seu tempo naquele pensamento. Ou às vezes a gente está tentando barrar o pensamento porque a gente fala, não quero pensar nisso. Né? Então, a atenção plena ela consiste em tirar você de dentro dessa rodovia, né? Dessa prisão dentro da tua cabeça e te levar para o acostamento, onde você vai observar os seus pensamentos passarem sem julgamento. Então, você não fica falando que é certo, que é errado, você observa. A outra estratégia é você ter ações mais baseadas em seus valores pessoais, porque quando você trabalhou a aceitação, né, como a gente comentou ali, você vai começar a descobrir alguns valores, né, envolvidos na tua ansiedade. E aí você começa a listar esses valores. Então, no exemplo da carteira de motorista que eu falei, você vai colocar lá na tua listinha de valores, no teu caderno de autoconhecimento, você vai pôr
Um valor para minha independência. Então, o que eu preciso fazer, o que eu preciso enfrentar, né? Quais comportamentos e ações eu preciso ter para me aproximar deste valor importante. E aí eu começo a agir de acordo com esses valores estabelecidos. Isso vai me dar mais confiança e eu vou começar a ler cada vez menos riscos de perder esses valores, porque eu estou me aproximando deles. Logo eu vou ficar menos ansioso. E por último, é a exposição, né? A exposição é aquilo que me gera ansiedade. Isso parece meio loucura, mas confia em mim, né? É uma prática que nós fazemos às vezes na psicoterapia, porque existem algumas coisas que sim, nós temos que nos proteger e temos que evitar, mas tem algumas coisas que a gente precisa enfrentar. Então, o que vai fazer a gente perceber? Os valores pessoais. Quando a gente tem um valor pessoal envolvido, sempre é importante que a gente tenha um enfrentamento, mesmo que gradual. Então, eu vou começar aos poucos a me expor aquilo e vendo como eu me sinto, mesmo que seja devagar. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, mas eu percebo que é um valor muito grande para mim terminar minha faculdade, né? Por N valores pessoais que eu tenho relacionado à minha profissão. E aí eu preciso enfrentar o medo de falar em público. Então, talvez eu comece levantando a mão para fazer uma pergunta na aula. Entende? E eu faço uma pergunta bem curtinha. Essa pode ser o início de uma exposição a falar em público, porque o resultado final vai ser eu falar num seminário, por exemplo. Entende? Então é uma exposição gradual. E assim, conforme o estímulo se torna conhecido, eu não fico ansioso porque eu conheço, né? Eu fico ansioso em relação a coisas que eu não conheço muitas vezes. Então, quando o estímulo se torna conhecido, eu consigo fazer isso com naturalidade, mas eu preciso enfrentar e me expor. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Manda para o seu amigo que você acha que também enfrenta problemas com ansiedade. Salve esse vídeo para mais tarde. Sempre que você precisar voltar aqui, você volta, porque esse guia tá bem completo. E é isso. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijo!